Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tô aqui retomando os vídeos do canal, com aquelas resoluções que vocês já estão habituados. Eu tô fazendo aquele grupo de mentoria que eu iniciei desde o ano passado e agora com novas turmas, né? Iniciando aí uma nova fase, com novas questões, novas resoluções, tudo aquilo que vem ao encontro dos seus estudos. Então, se esse canal, de alguma maneira, contribui com a sua evolução, curta, comente, compartilhe, isso só vai nos ajudar a crescer cada vez mais. Para você, um pequeno gesto. Para nós, uma enorme ajuda. Bom, vamos deixar de delongas e vamos então para as questões, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Bom dia, moçada. Sejam muito bem-vindos aí, né? Yasmin, Aline, Maísa, Pedro e o Vinícius. Vamos fazer aí a correção de mais um simulado e eu vou utilizar esse vídeo aqui para colocar no meu canal para futuras consultas. Alguém tem alguma objeção com esse tipo de uso? Ok, então vamos lá. Moçada, questão de número 4. Dúvida na questão de número 4? Não, Hein? não, senhor. O Pedro falou alguma coisa. O que você falou aí, Pedro? Sempre o adjetivo vai fazer referência a um substantivo, nunca verbo. Nunca verbo. Ou ele pode fazer a verbo também. Não, adjetivo não. Adjetivo é classe de palavra variável que se liga a substantivo. Esse é o valor do adjetivo, é modificar substantivo, não verbo, jamais. Quem modifica verbo é advérbio, tá bom? Beleza? E essa aqui, moçada, o gabarito saiu errado, tá? O gabarito que eu mandei lá para a secretaria saiu como delta a resposta, mas delta tá correto, né? Até expliquei isso aí na última aula para vocês, né? Se você tem títulos, que engloba ali, né, reis, papas, monarcas, imperadores, né, se você tem títulos, se você tem parte de uma obra e se você tem ali século, você sempre que o numeral vier após, né, sempre que o numeral vier depois, você vai usar ordinal até 10, então por isso que ali tem que ser o Papa Pio X e não o Papa Pio X, é o Papa Pio X. Então, o que está errado aqui é que esse camaradinho aqui não é 10, aqui teria que ser 10º. Bem que o senhor falou que quando o senhor estava explicando isso uma aula antes, foi na sexta-feira, estava tranquilo, mas chegou na hora da prova, ainda deu a dúvida. Dá a dúvida, eu falei para vocês. Porque o aluno fica, pô, e agora, quem que é o 10º? É o artigo? É o Papa? E aí, quando dá essa dúvida, é complicado, tá bom? Beleza? Mas o resto tá certinho, né? Ó, pode-se dizer que no século IX, tá? Então, século também segue a mesma regra, né? Então é ordinal até 10, então seria século IX, século X, aí século XI. Aí Paulo residia na 22ª casa, lembra? Toda vez que o numeral vier antes da palavra casa, palavra rua, bloco, essas denominações aí de lugar, sempre que o numeral vier antes, ordinal, fazendo a concordância em gênero e número. Aí depois, abram o livro, por favor, na página 201. Lembra disso? Eu não posso falar 201. Se eu falasse 201, estaria errado. Por quê? Porque sempre que o numeral vier depois de páginas, né? Essa ideia de páginas, folhas, você não pode fazer a concordância com a palavra. Você vai fazer com o número, né? A palavra número que está implícita. Então, número 201, tá vendo? Beleza? A concordância é feita assim. E a outra ali é o artigo que ele vai ordinal até 9, então ali seria até o artigo 9 e depois normal, o artigo 10, artigo 11, artigo 12. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então aqui foi só para que ficasse aí, né, salientado como que isso cai em prova e que realmente, se você não fizer a sua revisão e não tiver com esse conteúdo na cabeça, né, como vocês mesmo falaram aí, pô, eu vi na sexta, no sábado eu fiz prova e já deu dúvida, né? Agora imagine daqui a alguns meses, né? Então, às vezes é bom a gente sempre fazer uma revisãozinha aí, tá ok? Beleza. Questão de número 5. Dúvida na questão de número 5? Não. Ok? Essa bem tranquila. Teve aluno que eu fiz uma correção ontem com o pessoal da SpaceX e aí teve gente que marcou a letra... Cadê? A letra D. Teve gente que ficou com dúvida na letra D, porque falava, professor, mas o pronome poderia vir antes ou o pronome poderia vir depois do verbo. Concordo, poderia vir antes ou poderia vir depois. Aquele muitos ali não tem muita força de atração. Para alguns autores ele é até optativo. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que jamais, ali quando você utilizar ali substituir, né? Substituir é um verbo transitivo direto. Quem substitui algo
Quem substitui alguém, então jamais você poderia usar ali o lhe, que é o que está na letra D, tá? Jamais poderia usar o lhe ali. Então, esse lhe que você está vendo aqui, ele não pode, tá? Porque o verbo substituir que você está vendo aqui, ele é um verbo transitivo direto. E esse a informação, ou informalidade, perdão, aqui, a informalidade funciona para você como seu objeto direto. Então, o único camarada que você poderia usar aqui para substituir é o a, e nunca o lhe. O lhe aqui seria indevido, tá bom? Então, quem você vai usar ali é o a. E aí, cai para a gente aí, né, essa alternativa como alfa. E aqui, como eu falei, aqui o a está certo, porque quem considera algo, quem atribui algo a alguém, tá vendo? Então, esse atribuir um caráter, olha aqui, ó, esse um caráter que você está vendo aqui, ó, ele funciona como seu objeto direto. E esse a informalidade, tá vendo? Observe que a informalidade tem uma crase aqui, ó. É porque ele funciona como seu objeto indireto. Porque o verbo atribuir está sendo VTDI, um verbo transitivo direto e indireto. Então, o lhe aqui está perfeito. E o substituir a informalidade é substituir ela, eu não posso substituir ela, vai virar substituir a. E quando o verbo termina por R e em seguida vem um a, né? Você tem lá, por exemplo, lá o substituir, né? O que ele está dizendo ali é o seguinte, ó, substituir, tá vendo? Substituir a informalidade, tá vendo? Substituir a informalidade. O que você poderia dizer? Que esse a informalidade, ele deveria ser substituído por a, né? Lembrando que eu não posso colocar o ela porque não representa objeto direto para gente. Só que quando você tem substituir mais a, isso aqui sempre vai gerar para você o substituí-la. Substituí-la, tá vendo? Sempre vai gerar isso para você, com acento, porque vira hiato, né? E o a que tá ali, ou o o que tá ali, vai virar lo e lá, e o r que estava ali vai embora. Então, é essa a estrutura que você vai ter, e é por isso, então, que a forma correta que você tem ali também é esse lá que está escrito aqui, na alternativa alfa. Então, a questão de número 5, a resposta correta é alfa, beleza? Vamos para a questão de número 6. Moçada, questão de número 6, dúvida aí na questão de número 6? Ô, professor, Pois não. o pois aí, na pois moedas, causal. É considerado causal. Na verdade, não é bem uma causa, tá, Aline? Mas se você entendeu como causa, eu vou te dizer que você não está tão fora do caminho. O problema é que você tinha que entender que todos esses conectivos são iguais, tá? Todos os conectivos são iguais, nenhum deles é diferente. Então, visto que, por quê, por quanto, já que, pela razão, até entendo como causa, concordo com você, é mais causal do que explicativo, alguns poderiam dizer que é explicativo, mas todos eles têm o mesmo valor. Então, visto que é igual a por quê, que é igual a por quanto, que é igual a já que é igual pela razão de que, todos eles têm o mesmo valor. Se você entendeu que isso é causa e consequência, todos eles têm valor de causa. Então, o problema desta questão não é o conectivo. O problema dessa questão é o seguinte, é uma questão gramatical, tá? E aí você vai ter o seguinte, olha só, visto que a dignidade não é resgatada por moedas. O que ele está querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, moçada. Ele está dizendo assim, ó, ele começou lá, né? Pois, vamos só pegar a frase que vem depois, ó. Vou pegar a frase que vem depois ali. O que vem depois? Moedas não resgatam a dignidade. Moedas não resgatam a dignidade. Aí eu vou lá, vamos analisar aqui a questão para a gente não perder o fio da nossa meada ali. Esse verbinho que está aqui, ó, que verbo é esse? É um verbo transitivo direto. Quem é o sujeito dessa frase? Moedas, beleza? Então eu tenho aqui, ó, moedas funcionando para a gente como o executor. E o que é a dignidade para a gente? Objeto direto? Isso, eu não posso resgatar o nada, não posso resgatar o vazio, tem que resgatar alguma coisa, então ele funciona pra gente como nosso objeto direto, mas a gente entende que esse camarada aqui é alvo, né? Alvo é aquele que sofre, então aqui é aquele que sofre, então é a parte aí da nossa voz ativa que sofre. Vamos passar isso para voz passiva. Como é que a gente passa isso para voz passiva? A primeira coisa que a gente faz é o quê? É o X da questão, né? Então, o que é sofredor? Isso, o que é sofredor vem para a posição de sofredor, que é aqui, e quem é executor vai para a posição de executor, que é aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente faz aí é o X da questão, beleza. E aí, então, nós vamos transpor. Aqui vai ficar a dignidade, vou manter a negativa, tá? Não. E aí, veja, eu resgato, tu resgatas, ele resgata. Em que tempo verbal tá isso aí?
Tá no presente do indicativo, né? Eu resgato, tu resgatas e eles resgatam. Então, está no presente do indicativo. Então, o auxiliar que você vai usar agora, se for uma passiva analítica, deveria também ser conjugado no presente do indicativo. Então, a dignidade não é resgatada. Então, aqui, quem que vai vir aqui agora? Quem vai vir aqui agora? Não é o agente da voz passiva? Então, se esse cara aqui sofre, né, na função de sujeito, que esse cara aqui é o sujeito agora, como alvo, como sofredor, esse cara aqui, ele é o agente. Então, ele é o agente. E lembra qual que era a dica? Eu vou pelo agente da voz passiva. Então, aqui você tem a dignidade não é resgatada por moedas, a dignidade não é resgatada de moedas e a dignidade não é resgatada pelas moedas, percebe? Tudo isso aqui poderia funcionar para mim como agente da voz passiva. Só que, claro, né? Isso se eu utilizasse a voz passiva analítica, tá? Se eu utilizar a voz passiva sintética, a diferença é que você teria um C, né? Então, você teria aqui a dignidade não se resgata, tá vendo? A dignidade não se resgata. Então, ela teria que ser assim, se eu fosse usar a passiva sintética, ok? A diferença seria que na passiva sintética eu teria assim, ó, a dignidade não se resgata. Aí, por moedas, de moedas, pelas moedas, ok? Então, o X da questão dessa questão era você entender que, gramaticalmente, eu tenho que manter a mesma coerência, que as moedas são os executores da ação, são os executores do resgate, e não o instrumento. Porque teve, né, muita gente que achou que a letra C estava ok. Só que quando você usou aqui a letra C com moedas, quando você usou a letra C com moedas, o que você deu a ela, o valor que você deu a essa estrutura, é que isso aqui foi o instrumento da compra. Isso aqui foi o instrumento da compra. E ele não foi o instrumento, não foram os objetos pelos quais realizaram, né? Não é que realizaram, geraram a circunstância do resgate. Pelo contrário, eles foram o motivo, a causa do resgate. Ou seja, eles foram os executores do resgate. Então, eles não podem funcionar como adjunta adverbial de instrumento. Eles têm que funcionar como agente da voz passiva. E aí a letra C estaria fora, tá? A letra C estaria fora, porque me daria esse contexto aí de um valor que não é o valor de executor, e sim de um valor aí de instrumento. Então, ela estaria fora, essa alternativa. E aí depois, não é que estaria fora, né? Perdão, ela estaria errada. E por estar errada, ele quer a inadequada. Então, por isso que ela é a forma aí que eu tenho que marcar. Porque todas as demais estão corretas, ó. Visto que a dignidade não é resgatada, tá vendo? Ó? Não é resgatada por moedas. Não é o que eu escrevi lá embaixo? Tá vendo? Ó, não é resgatada por moedas. Aí a B, ó. Porque moedas não são o resgate da dignidade, tá vendo? Aqui é exatamente, aqui esse não são o resgate, eu não gerei uma voz o quê? Eu não gerei uma voz passiva, mas está certo, as moedas não são o resgate da dignidade. Ele só alterou a ideia lá de não resgatam, né? As moedas não resgatam, e ele colocou não são o resgate. O que ele fez aqui? Vocês lembram? Olha que interessante, o que ele fez nessa alternativa? Ele transformou o que era verbal em nominal, lembra? Lembra disso? Resgatam, ele transformou em o resgate, tá vendo? Mas o valor é o mesmo. Ele alterou o valor morfológico, mas não alterou o sentido, a semântica da frase. Olha que bacana. Isso é uma paráfrase, né? É o que a gente já tentou aí passar para vocês, que é como você pode reescrever algo, trocando algo verbal por algo nominal, mas o valor semântico é o mesmo, tá vendo? E já que por moedas não é resgatada a dignidade, tá vendo? Ó, né? Tá lá, ó. Ele só pegou o agente da voz passiva e ao invés de colocar no final, colocou no começo. Mas tá igualzinha a frase que eu criei ali, ó. Dignidade não é resgatada por moedas, tá vendo? Só que ele só começou por moedas, a dignidade não é resgatada. E pela razão de que a dignidade não é resgatada por moedas. E aí é a frase exatamente que eu escrevi abaixo. Deu para entender isso aí, moçada? Tranquilo? Essa era a questão mais difícil da prova, tá bom? Essa aqui é que você tinha que notar que o conectivo não está influenciando em nada. E que aqui nada mais é do que transposição de voz ativa para voz passiva de maneira correta. E quando ele usou aquele com, infelizmente a preposição com trouxe outro valor.
Não que não se use a preposição com como agente da voz passiva. Até pode, só que eu tenho que tomar cuidado. Às vezes, quando ele usa o com, ele pode transformar o que era o agente da voz passiva como agora um instrumento. E aí o valor semântico é totalmente diferente. Por que o valor semântico é totalmente diferente? Porque quando você disse que as moedas não são mais o agente da compra, e sim o instrumento da compra, quem passou a ser o agente? Entenderam a jogada? Quando eu transformei que com moedas é o instrumento que você usou para comprar, ou seja, para resgatar, não para comprar, né, mas para resgatar, quem executou essa ação? Percebeu que você alterou o valor semântico? Agora é um outro ente que executou essa ação. Não, não é isso que a oração te passou. O que ela te passou é que são as moedas, o ente executor, e não o instrumento. Esse é o X da questão. Bacana essa questão, né? Todo mundo entendeu, moçada? Deu para entender isso aí? É bem complicadinho. Sim, sim, sim. E é bom que explora principalmente essa parte de conversão de voz, né, em voz ativa e voz passiva, tá bom? Beleza? Que a gente vai explorar mais também. Vamos lá, moçada, questão de número 7, tá acabando aí, falta só mais uma.